menos boas, né, acabam minando os relacionamentos entre vários membros, irmãos, irmã, pai com mãe, mãe com filho, filho com pai, né, e acabam ficando assim com o coração dolorido, marcado negativamente. Algumas pessoas dizem que depois de uma crise muito profunda na família, você já não é o mesmo, ou depois de uma crise muito profunda no relacionamento, você não é mais a mesma pessoa. Vamos ter aqui alguns exemplos da Bíblia, como sempre, nossa mensagem, nossa palavra é inspirada na Bíblia Sagrada. Todas as palavras boas, inspiradoras, todos os ensinamentos que deixamos aqui é para que você então se sinta inspirado por esses princípios do reino de Deus e você possa fazer com que o seu relacionamento funcione de verdade e você possa alcançar a felicidade que Deus prometeu no seu reino. E hoje, para começarmos a falar sobre esse tema, amar em tempos difíceis, ou então poderíamos colocar um subtema, como se comportar no amor quando estiver enfrentando situações difíceis, momentos de crise, não é verdade? Eu vou abrir a minha Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Vocês que estão já atentos e bem ligadinhos aí conosco, poderão então abrir também comigo a sua Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis, amém? Vamos então ler o versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 11, lemos agora o 9 e o 10, vamos ler o 11. E perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gente, aqui nós vemos um mau exemplo de um esposo, não é? Um mau exemplo de como resolver um problema no meio de uma crise, no meio de uma situação difícil, né? Como podemos definir uma crise? Podemos definir uma crise como um momento de extrema sensibilidade na vida da família ou do casal, não é? Que requer muita atenção, muito cuidado, muito sacrifício, não é? Um momento difícil, complicado, que faz surgir nos corações emoções às vezes muito doloridas, muito negativas às vezes, não é? Mágoas, feridas, arrependimentos, remorsos, ira, raiva. Pode ser também um momento de crise na família ou no relacionamento, aquele momento em que realmente o casal está passando por alguma dificuldade financeira muito grande, tem muitas necessidades e tem quase nada para suprir essas necessidades, não é? Nós sabemos que hoje no Brasil, no período já no período durante a pandemia e no pós-pandemia, problemas de dinheiro estão na segunda, não é? Estão na fila dos problemas que criam divórcio. Problemas de dinheiro estão, então, em segundo lugar. Há muita briga no Brasil, muita crise no Brasil entre os relacionamentos amorosos por causa de situações com dinheiro. Dívidas, tem, não tem, pode, não pode, compra, não compra, faz, não faz, promete, não cumpre e por aí fora. Então, meus queridos e amados irmãos, enfrentar uma crise não é fácil. Não é? Uma crise pode te tornar mais resiliente, não é? Você pode aprender com a crise, se tornar uma pessoa mais forte, se tornar uma pessoa mais firme, até porque a própria Bíblia diz que a tribulação não vem para matar o cristão, a tribulação ela vem para nos ajudar, nos fortalecer, não é? O apóstolo Paulo escreve em Coríntios que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, quando enfrentamos algumas tribulações, algumas lutas, realmente quando Deus permite alguma crise se abater contra a família, contra o relacionamento entre duas pessoas, não é? Claro que Deus tem o seu propósito de nos ajudar a encontrar a solução e a sair também desta crise. Até porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa isso? Pode ter começado mal, pode ter dado ruim, pode ter acontecido algo fora dos planos ou do controle do próprio casal ou da família, né? Mas não significa que vai acabar do mesmo jeito.
Não é? Uma crise no relacionamento, na família, também pode ser originada através de um comportamento mau do esposo ou da esposa, do companheiro ou da companheira. Às vezes, simplesmente, o companheiro toma uma atitude ou adota uma postura que acaba trazendo decepção no coração da sua companheira, né? E vice-versa. Pode acontecer também que um companheiro esteja completamente decepcionado no relacionamento por causa das atitudes da sua companheira. Não temos muito tempo para descrever todas as atitudes que podem fazer com que muitos homens e muitas mulheres acabam decepcionados com o relacionamento, né? Decepcionados com a companheira, com o companheiro, e permitir assim que se instala uma crise no relacionamento. Bom, vamos então focar a nossa atenção nas coisas que nos podem ajudar a vencer a crise e a sair da crise. Porque é inevitável que a gente passe pela crise, é inevitável que a gente enfrente realmente algumas situações difíceis. A vida é dura, ela é como é, não é? A vida é essa que nós vivemos, né? Um dia ganhamos, outro perdemos, um dia choramos, outro rimos, um dia estamos bem na paz, na segurança, outro dia estamos preocupados e ansiosos, morrendo de ansiedade, algum dia estamos realizando sonhos e no outro você pode estar simplesmente deprimido, não é? Tudo pode acontecer, mas o nosso foco deve ser em nos preparar, em ganharmos habilidade para conseguirmos superar nossas crises, não é? Vencer nossas crises, porque afinal elas estão aí para a gente aprender com elas, amadurecer e criar uma nova estratégia para nunca mais voltar no mesmo buraco, para nunca mais cair no mesmo problema. Amém? A gente precisa ser inteligente. Então, o grande exemplo que nós temos aqui é Adão. Adão estava fora de casa, obviamente, cuidando do jardim do paraíso, né? E a serpente passou na sua casa, conversou com sua mulher e, de repente, Eva desobedeceu a Deus, ganhou um outro entendimento e acabou caindo na lábia da serpente, né? Acabou caindo na lábia da serpente, acabou errando, pecando contra Deus, comendo a fruta do conhecimento, do que é bom e do que é mal. O que acontece é que quando Deus vem prestar contas com Adão e Eva, quando Deus vem prestar contas, a primeira atitude de Adão não foi assumir que erraram como casal. Eva, a única diferença é que Eva só errou primeiro. Só errou primeiro. Ele errou depois, cumprindo aquilo que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. E entre muitos casais é assim, não é? Às vezes quem erra é o esposo, mas a esposa, na tentativa de corrigir o marido, vai falar de uma forma tão grosseira, tão ofensiva, que acaba gerando uma ofensa pior do que a primeira que recebeu por parte do companheiro. E isso pode acontecer tanto do marido para a esposa, como da esposa para o marido. Ok? Agora, o que nós precisamos prestar atenção é que quando Deus perguntou para Adão, quem te disse que estavas nu? A primeira coisa que ele falou assim, a esposa que me deste, ela me deu a comida, a fruta, e eu comi. Ele deveria simplesmente assumir como um bom líder, como um bom chefe de família, não é? Como um bom companheiro. Ele deveria simplesmente assumir, pai, errei, ou então erramos. Falhamos, comemos a fruta, por isso que estamos fugindo, com medo de uma repreensão severa, com medo de uma consequência horrível, né? Porque Deus já tinha avisado eles que no dia que comerem, eles morreriam. Então, o que acontece? Adão simplesmente usa a palavra de uma maneira que ele deixa subentendido que a culpa é de Eva. Então, essa é uma forma muito errada que muitos casais usam na hora que a crise se instala no relacionamento. Na hora que a crise se instala na família. Ao invés de se unirem, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como olho precioso que deixe sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. E diz assim, aonde a união, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ou seja, a união, ela faz com que a vida permaneça. Ela faz com que a bênção permaneça. Então, se você está casado agora, tem uma companheira, tem um companheiro, estão passando por inúmeras dificuldades, você está me ouvindo,
A melhor atitude a tomar é vocês juntarem forças, é vocês permanecerem unidos, porque na união vem bênção e a vida permanece para sempre. É o que a Bíblia fala no Salmo 133. Qual foi a atitude de Adão? A atitude de Adão foi procurar o culpado primeiro. Ele se exime da culpa. Ele diz assim, a mulher que o Senhor me deu me fez pecar, me fez errar. Então, nesse caso, ele coloca a mulher, a Eva, como a fonte de todos os problemas. Ele coloca a mulher como a culpada de tudo. Mas a história não é bem assim. A história começa com o erro de Eva e termina com o erro de Adão. O pecado de Eva e termina com o pecado de Adão. Então, faltou honestidade da parte de Adão. Faltou honestidade, principalmente porque ele era o líder da casa. Ele era o chefe da família. Faltou muita humildade, faltou muita mansidão da parte dele. E até porque esse erro, esse pecado que eles cometeram, não destruiu o amor que eles tinham um pelo outro. Porque a Bíblia mostra que depois de Deus dar a sentença para Adão, do seu teu rosto começa teu pão, dá sentença para a mulher, vai nascer com dores, dá a sentença para a serpente, vai se rastejar para sempre. Nós vemos Adão e Eva aparecendo mais tarde juntos, de mãos dadas. Tiveram o primeiro filho, Caim, e mais tarde vão ter um segundo filho, Abel. Caim mata Abel e mais tarde eles vão tendo um filho, um terceiro, que é o Sete. Que a Bíblia declara que no tempo de Sete começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a gente precisa colocar na balança a crise de um lado e o amor que os dois têm um pelo outro do outro lado. É isso que a família precisa fazer. Colocar a crise no outro lado da balança e colocar o amor que tem um pelo outro, entre irmãos, entre pai, mãe, filhos, netos e por aí fora, do outro lado da balança, para que este amor ele pese muito mais do que a crise. O amor precisa falar mais alto do que a crise. Ok? E então, eu sei que é difícil, em tempos difíceis, você perde muitas vezes a eloquência, não é? Perde muitas vezes aquele jeito espontâneo de declarar amor para sua companheira, não é? Num momento muito bom, num momento muito feliz, num momento muito agradável, a vida está indo bem. Você não cansa de dizer eu te amo, amor, eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida. Mas, quando o tempo difícil chega, quando o dia mau chega na família, chega no relacionamento, muitas vezes a crise se instala só porque um dos filhos está doente. Só porque um dos cônjuges está doente, por exemplo. As doenças podem provocar uma alteração radical no cotidiano da família. Entendeu? Então, como que eu posso amar em tempos difíceis? Como que eu posso declarar, demonstrar amor em tempos de crise no seio familiar? Gente, a melhor maneira de demonstrar amor no tempo de crise é reafirmar o amor de forma prática. Ou seja, a Bíblia diz, fé sem obras é morta. E eu digo para você que o amor em tempos difíceis, ele precisa sair das palavras para os atos. Ele precisa sair da teoria para a prática. Em tempos difíceis, em tempos de muita briga, de muito conflito, em tempos de crise de relacionamento, há necessidade de a gente ser mais prático. A eloquência não é na boca, porque é fácil dizer eu te amo quando tudo está bem. Mas o que nós mais precisamos é demonstrar esse amor de forma prática. No meio da crise, no meio dos problemas, compreendendo mais, entendendo mais, sendo mais flexível, conseguir perdoar o seu companheiro, a sua companheira com a maior facilidade, permanecer unido ao lado dele, ao lado dela. A união faz a força. Um povo unido jamais será vencido. Entendeu? Qual é o problema de Adão? Ele passou a culpa para a esposa. E muitos casais estão nessas condições. Muitos casais estão nessas condições. A esposa está focada na culpa do marido. Ela não está focada em ajudá-lo a resolver o problema depois dele errar, depois dele falhar. Não, está focado na culpa.
E sempre que a crise fala mais alto, sempre que a dor, a angústia chega, lá vem o estender do dedo. Culpado é tu, culpado é você. Se não tivesse falhado, se tivesse me ouvido, se não tivesse ido, se não tivesse feito, senão... E a culpa vai ficando durante dias e dias, meses e meses, anos e anos. Há muitos anos na África, quando eu estava em meu consultório de aconselhamento, houve um casal que estava em uma briga muito horrível. O marido tinha já saído de casa e eles vieram para o aconselhamento, mas já estavam separados de corpos e de casa. Um morando numa casa e o outro morando, a esposa com os filhos em casa, né? E aí, no meio do atendimento, no meio da conversa, a moça falou assim, eu não consigo perdoar ele. Eu só vou perdoar ele se ele conseguir reparar o erro que ele cometeu há 15 anos atrás. Eu falei assim, nossa, meu Deus. Olha aí, que se teve um relacionamento de 15 anos baseado na culpa, não tinha como esse relacionamento acabar bem. Então, hoje os casamentos duram menos. Hoje, até um namoro dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. A pessoa não se suporta mais, vai embora. Acaba cedo, porque as pessoas não têm essas habilidades. Elas se apaixonam, elas amam loucamente, elas se aventuram, mas está faltando instrução. Gente, o amor não é só paixão e beijo. O amor não é só paixão e casamento, entrar em casa, namorar e viver junto, morar junto. O amor não é só sair, ser feliz, fazer uma selfie, botar na rede social e dar graças a Deus pelo amor. Não. Gente, se você pensa desse jeito, você está enganado. Amor é um trabalho. Amor é um serviço. Amor é um ministério. Os problemas que você vai ter por causa do amor, você nunca teve na sua vida. Entendeu? O amor é tão sério que qualquer problema que ele cria já é sério também. Entendeu? Nunca você... Eu me lembrei agora de uma moça, por que eu estou rindo? Eu me lembrei de uma moça que uma vez ela falou assim, ô pastor, eu nunca tive tanta raiva como eu comecei a ter depois de casar. E eu falei para ela, é porque casamento desperta em você, ele pode despertar os maiores sentimentos, as melhores emoções, não é verdade? Quando você se apaixona, não é tipo um momento de êxtase. Eu já falei aqui que os cientistas compararam o cérebro de uma pessoa apaixonada e o cérebro de uma pessoa em estado de drogado e deu a mesma coisa. Os estímulos elétricos dos neurônios reagem do mesmo jeito. Entendeu? Então, o amor pode fazer nascer em você os melhores e maiores sentimentos, emoções muito gostosas. Mas também, quando as coisas correm mal, pode fazer surgir no seu coração os piores sentimentos, as piores emoções. Você pode se sentir humilhado, humilhada, rejeitado, rejeitada. Você pode se sentir horrivelmente mal, sem energia para nada. Então, essa atitude de Adão não é uma boa atitude dos casais tomarem na relação. É a pior forma de querer resolver problema. Se basear no erro do parceiro, se basear no erro da parceira para estender o dedo e dizer assim, você é culpada, tem que assumir. É a maneira mais frívola de resolver o problema, mais curta. E essa forma de resolver problema não dá resultado, porque a curto prazo você vai magoar mais o coração da pessoa que já errou e a longo prazo você vai fazer com que ele carregue um peso. O peso da culpa é um dos piores pesos que a gente possa carregar, né? Em psicologia se fala muito do complexo da culpa. Gera muitas doenças. Tem pessoas hoje que não são livres, que não vivem bem, que não têm segurança, que desenvolveram problemas cardíacos, desenvolveram doenças asmáticas, problemas de infarto, porque carregam culpas. Você não sabe o que é carregar culpa. Pela destruição de uma família, pela morte de uma pessoa, carregar culpa por ter magoado demais uma pessoa. Não é uma coisa boa, não é uma coisa pacífica, não é uma coisa boa de se carregar. Quem está me ouvindo sabe que culpa é um dos piores sentimentos que você pode experimentar, né? Pode provocar remorso, pode fazer com que você odeie a sua própria vida por ter em algum momento tomado uma atitude que desgraçou a vida de alguém, que infernizou a vida de alguém.
por ter, em algum momento, você sido um agente de distúrbio, um agente de destruição. É um dos piores sentimentos. Eu já tive sentimento de culpa. Quem nunca teve? Quem nunca carregou esse sentimento de culpa? E era dessa forma que Adão estava tentando resolver o problema dentro de casa. E imaginem, gente, com Deus no meio. Com Deus no meio. Um dia eu falo com vocês sobre os maridos cabeça dura da Bíblia. Adão é um deles. Adão, José, marido de Maria, tem tantos. E são homens de top, homens que Deus usou, homens que Deus tinha grandes propósitos na vida deles, como servos, claro. Mas vamos falar um dia dessa série, os maridos cabeça dura da Bíblia. Você vai ver como que o bicho pega. E então, Deus realmente ajudou eles, matou um animal, removeu os pelos desse animal e fez, então, roupa para Adão e Eva. Deus acabou reparando a falha de Adão e eles permaneceram unidos. Mas pensa num casal, pensa quantas coisas eles tiveram que acertar depois de um jogar a culpa para o outro. Não faça isso com seu parceiro, ok? Se você é mulher, está me ouvindo, se você é homem, está me ouvindo, não faça isso com sua parceira. A culpa é um dos piores sentimentos ou emoções a ser, não é para ser carregada. Você tem que ser aliviado da culpa. Por isso que Cristo morreu por nós, para nos aliviar da culpa do pecado, gente. Um dos piores sentimentos e emoções que você possa carregar é a culpa. Isso pode destruir, ok? Não tente resolver seus problemas conjugais pelo caminho mais curto. Quando você atribui a culpa, já joga ele lá no abandono emocional, ou ela lá no abandono emocional, como quem diz, tu quebrou, tu errou, tu falhou, tu trouxe escândalo, então tu repara. Mas não é assim. Amor não é coisa de uma pessoa só, amor é coisa de duas pessoas. E se você está pronta para casar, para ir para a cama, se você está pronta para sentar na mesma mesa, se você está pronta para partilhar a mesma casa, então deve estar pronta para partilhar os mesmos problemas. Uai, você precisa cair na real, o problema sempre vai chegar. Por parte de um ou por parte do outro, sempre vai chegar. E o grande amor que você diz que tem, não se confirma quando tudo está bem. Não é no momento que tudo está bem. É quando a crise se instala, aí vamos ver realmente quem é você. Vamos ver realmente o quanto você pode suportar. Será a prova de o quanto você ama. Ok? Vamos agora ouvir um louvor abençoado. Vamos fazer agora um intervalo.